Olá, eu sou a professora Gabriela Barreto e nós vamos ver aqui um assunto relacionado à formação de preços. Sobre aqueles percentuais que a gente utiliza para cobrir, para que o preço cubra os custos e também despesas, tributos e outros gastos que a empresa tem, de onde eles tiram esses percentuais? Na verdade, a gente calcula um preço que cubra custos do produto em si, ou da mercadoria, ou do serviço, custos vinculados aos produtos e serviços, normalmente os diretos variáveis, e também o preço tem que cobrir todos os outros gastos da empresa e também cobrir um lucro. Obviamente que o preço que a gente chega com base nesse cálculo não necessariamente vai ser o preço praticado pela empresa, porque isso depende de mercado. Tem produtos que têm margens maiores e produtos que têm margens menores. Então a gente vai fazer aqui uma demonstração de como se calcula o preço ótimo, razoável, para que aquele produto banque os custos e despesas e ainda gere um lucro. A empresa pode até utilizar um preço maior do que esse que a gente vai calcular, né? Por conta de mercado, mas que este preço é o ideal para cobrir custos e despesas e gerar o lucro que ele deseja, aí a gente vai usar aqui uma base, né? Nós pegamos o caso da Magazine Luiza e pegamos as demonstrações contábeis da Magazine Luiza para poder calcular, numa análise vertical, a DRE, a demonstração de resultado do exercício, os percentuais de despesas e outros gastos que ela tem em relação à receita. E nós vamos utilizar esses percentuais numa planilha Excel, que eu trago aqui em slide para você ver que a gente consegue fazer, amarrar as fórmulas para poder fazer o cálculo do preço ideal. Obviamente que a gente vai levar isso em reunião na diretoria com o pessoal do marketing para poder a gente definir o melhor preço possível, que pode ser maior ou menor do que esse. Mas assim, a empresa pelo menos já tem uma noção do mínimo, do valor que cobriria os custos, despesas e geraria o lucro desejado da empresa. Vamos lá aos cálculos. Então aqui estão os dados da Magazine Luiza de 2020. E a gente tirou isso da internet, então a gente pegou esses dados aqui, passamos esses dados da demonstração do resultado do exercício, o consolidado aqui, para uma planilha Excel para a gente calcular os percentuais. E com base nesses percentuais, de algumas despesas que a gente destacou, a gente vai chegar no preço. Então aqui estão os valores destacados, né? Isso que está de amarelo aqui são os resultados, né? No caso, a receita líquida, a receita bruta, menos os impostos e cancelamentos vai dar a receita líquida, menos o custo vai dar o lucro bruto, menos as despesas, a perda com liquidação duvidosa, receitas operacionais e equivalência patrimonial vai dar o EBITDA, menos a depreciação e amortização vai dar o EBIT, e menos o resultado financeiro, o resultado operacional, até o lucro líquido, tirando o imposto de renda. O que a gente vai considerar aqui para fins didáticos, assim, para ficar mais fácil para a gente entender? Óbvio que a empresa deve utilizar outros critérios, outros valores também. A gente destacou aqui os impostos e cancelamentos, 19,21%, as despesas com vendas, as administrativas, a perda de liquidação duvidosa, que é um percentual meio de praxe que as empresas utilizam, né, que elas já têm essa perda já calculada. A gente não considerou aqui as outras receitas nem equivalência patrimonial, mas a gente considerou a despesa com depreciação e amortização, o resultado financeiro também, que também é um percentual meio praticado pelas empresas, e já é o resultado financeiro em função das despesas financeiras, né? Que ele já tem um percentual praticado, o que eu digo já tem um percentual padrão, né, para resultado financeiro, ela vem acompanhando ao longo dos anos e identificando esses padrões. E o imposto de renda, que está aqui o percentual também, que tem a ver com essa DRE. E o lucro que ele tem aqui é 1,08%. O que a gente fez? A gente pegou a receita bruta, né, como 100%, pegamos esses valores destacados e a gente jogou um pouco para cima esse lucro, para a gente ter um preço que melhore, até porque como a gente também não considerou algumas coisas aqui dentro, né, de valores, a gente jogou um pouquinho para cima o lucro. No caso do custo,
a gente vai considerar o custo do produto em si. Então, eu quero calcular o custo de um determinado produto. Então, o custo tem sido 59%, mas a gente vai atribuir um custo, um valor de cada produto, né? Isso aqui é uma média, mas cada produto tem seu custo diferente. Então, a gente vai considerar que esse produto cubra o custo dele, mais esses percentuais e gere 2% de lucro. Como é que a gente faz isso? Aqui, trago aqui de volta os valores, a gente tem que o preço, a receita é 100%, tem os percentuais aqui das despesas e tem um resultado de 2%. A diferença entre 100 e tudo isso dá 58,51%. Mas vamos entender isso aqui no cantinho, né? Nesse cantinho aqui. A receita é 100%. Imagina um custo do meu produto, 35%. E as despesas, 39,49%. Por que 39,49%? Porque é o somatório disso aqui. Até aqui, até aqui. Sem o lucro, né? Esses valores aqui até aqui. Isso tudo vai dar um lucro de 2%. E trazendo o lucro, né? Porque a gente tem o único valor nominal que eu tenho aqui, que não é um percentual da receita, é o custo de 35 de determinado produto. Aí eu vou trazer o custo aqui para baixo, com sinal positivo, e vou levar esse lucro que está um sinal positivo, obviamente, para cima com um sinal negativo. Aí ficou assim, 100%, menos 39,49%, menos 2% do lucro é igual a R$ 35,00, que é o custo. Então, 100 menos 39,49 menos 2 vai dar 58,51. 58 e 51 é os 35, representa os 35 do custo. Então, como é que a gente faz? Eu vou pegar 35 do custo e dividir por 58,51 para encontrar o preço de 59,81. A diferença entre 59,81 e 35 é o que sobra aqui, 24,81. Esses 24,81 são 41,49% do preço, que é o que diferença, porque aqui, se a gente vê uma relação, o preço é 100%, o R$ 35,00, que é o custo, é o 58%, que é o que está aqui, né? Representa o custo. E a diferença, que é 41,49%, é o 24,81. 24,81 é 49,41% do preço. E 35 é 58,51 do preço de 59,81. E o markup? Como é que a gente calcularia o markup? É quanto que 24,81 representa de 59,81. Markup, então, é 24,81 dividido por 35, em relação a 35, né? Markup. Em relação a 59,81 é margem, que a gente já sabe que é 41,49. E o markup é quanto que 24,81 representa de 35. Isso dá 70,09. Então, o markup é 70,09. E eu posso usar esse markup, enquanto eu não mudar nada aqui dentro, eu posso usar esse markup para qualquer custo. Aqui eu botei 35, né? Imagina que o custo seja 50 e não 35. Não mexeu em nada aqui, continuam as mesmas percentuais de despesas e tudo. Então, se o custo for 50, a gente vai trazer o 50 para baixo e o 2 para cima, né? Então, 50 mudou só o custo, não mudou mais nada. Continua 2%, continua 39,49. Os custos e despesas continuam 39,49. Os outros custos e outras despesas, né? E o percentual continua 58,51. Então, nós vamos pegar o custo de R$ 50,00, dividir por 58,51 para chegar no preço de R$ 85,45. Isso vai dar uma sobra de R$ 35,45, que representa 41,49% de R$ 85,45 do preço. O markup é quanto que R$ 35,45 representa de 50. E como eu não mexi em nada aqui, não mexemos em nada,
Só mexemos no custo, o markup continua 70,9. É pegar 35 e 45 em relação a 50, 70,9. Continua a mesma coisa. Se o custo fosse 120, também não mexemos em nada aqui dentro, só vamos mexer no custo. A relação continua 58 e 51, 58 e 51 representa o custo, né? Que é 120 nesse caso. Então, 120 dividido por 58 e 51 dá 205, 58 e 51%, tá, gente? 205,09, esse é o preço. 205,9 menos 120 vai dar 85,9 de margem, que representa 41,49% de 205,9. E o markup, nesse caso, vai ter que ser 70,9 também. Por quê? Porque a gente não mexeu em nada aqui. Então, vamos lá. Quanto que 85,09 representa de 120? Markup, quanto a sobra representa do custo. 70,09. Continua 70,09, porque continua 58 e 51 aqui. Né? E continua, as relações são as mesmas, 41 e 49. O negócio acontece quando a gente mexe num item aqui. Quando mexe no item aqui, mudam os parâmetros e muda o markup. Vamos ver aqui, mexendo, por exemplo, nas despesas com vendas, que eram 5.162, 14,294, 50. Nós aumentamos a despesa com vendas. Digamos que ocorra um aumento em despesas com vendas para 7.500. Só mexemos nesse, não mexemos em mais nada, tudo continua igual. Isso eleva o percentual de despesas com vendas para 20,76,642 e tal por cento. Isso aí, aqui, né, trazendo para cá, vai mexer agora, não é mais 39, é 45,96%. Obviamente que mexe também com o percentual do custo em relação ao preço. 52,05. Agora eu tenho o custo de 120, mas o percentual é 52,04. 120 dividido por 52,04, porque aumentou a nossa despesa, né, vai dar um preço de 230,60. Então, 120 em relação a 230,60 é 52,04. A sobra de 110,60 em relação ao preço é agora 47,96. É uma nova margem, porque aumentou o custo. Aumentou a despesa, né? O custo não, a despesa. O custo continua 120. Aumentou a despesa e aí aumentou esse percentual. Obviamente que o markup também vai aumentar. Por quê? Porque agora eu quero saber quanto que 110 representa de 120. Esse é o markup. Então, o markup é 110,60, né? Dividido por 120, 92,1%. Por quê? Porque aumentou a despesa e eu não aumentei a relação do preço, né? Essa 52,04 aumentou. E a gente vai ter que utilizar um markup maior aí para poder cobrir essa despesa a mais, né? Porque o resto continua a mesma coisa, inclusive o lucro de 2%. Se a gente mexer nesse custo de 120 aqui, se mudar esse custo mantendo as mesmas relações, por exemplo, 30, o custo agora é 30, por quanto que eu tenho que vender? O percentual continua 52,04, a diferença, né, entre o preço, as despesas e o lucro, 52,04, que representa quem? O custo de 30. Então, a gente pegando 30 e dividindo por 52,04, a gente vai chegar no preço de 57,65. 52,04%, né? Estou deixando de falar o porcento, mas a gente já sabe que aqui é um percentual. Então, eu tenho que dividir 30 por 52,04%, chega em 57,65, que é o preço. Então, qualquer custo que eu coloque aqui, eu vou dividir por 52,04 enquanto não mudar esses itens aqui. Se mudar, vai mexer nesse percentual, que vai mexer na relação entre custo e preço e entre margem e preço. Nesse caso, a sobra aqui é 27,65, que representa 47,96% do preço e representa 92,1% do custo. Quanto que 27,65 representa do custo de 30? 92,1. Enquanto eu não mexer nisso aqui tudo, o markup vai ser 92,1.
E aí a gente consegue chegar direto no preço, né? Sabendo o markup, chegando no preço. Agora é o seguinte, se a empresa vai conseguir vender este produto que a gente está falando por este preço de R$ 57,65, aí é uma outra questão. Esse 57,65 seria o preço que cobriria as despesas, o percentual das despesas, geraria um lucro de 2%. E, obviamente, cobriria o próprio custo de 30%. Mas nem sempre a empresa consegue vender por 57,65. Ou até mesmo ela pode conseguir vender por mais do que 57,65. Isso depende de mercado. Espero que vocês tenham compreendido essa relação aí de percentuais e até o próximo vídeo.